Boa noite. É, Olá, nós boa estamos aqui, noite. nós estamos aqui novamente debatendo com a PSI, hoje com uma temática super importante, né, referente a essa escassez aí do matéria-prima de hemocultura, né, e a gente trouxe hoje duas palestrantes que são da área, né, e elas vão trazer um pouquinho mais de luz, né, Manu, Isso para a mesmo. gente nesse momento aí de crise, digamos assim, né. Então, eu sou o Leonardo, sou aqui da PSI, estou junto com a doutora Maria Luísa, que também é da PSI, e a gente vai conduzir aqui se debatendo junto com a doutora Cristiane e a doutora Ana Paula. Então, gente, como o Leonardo falou, né, a gente vai discutir aí um tema super importante que está em voga. Foi um informe aí do FDA desde 10 de julho, do CDC desde 23 de julho, né, da escassez de frascos de hemocultura, e algo que vem sendo discutido aí ao longo do mês de agosto, principalmente em hospitais privados, né? E aí eu queria começar chamando a doutora Ana Paula Cury para falar sobre o uso racional do insumo. A doutora Ana Paula, ela é doutora em microbiologia pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Laboratório de Microbiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital São Paulo, SPDM Unifesp, e coordenadora executiva do projeto CEPID do Instituto de Resistência Antimicrobiana do Estado de São Paulo, Unifesp. Ana, obrigada pela disponibilidade e boa noite. Boa noite a todos, agradeço a Pessi pelo convite, pela primeira vez que estamos aqui conversando, é uma honra para mim estar aqui dividindo essa palestra com a doutora Cristiane, e então acho que a gente já pode começar. Eu não sei como funciona, Malu, deixa as perguntas para o final, depois da como que é a dinâmica, é no Isso, final, não, né? você faz a aula, depois a Cris apresenta a aula também, e aí a gente deixa a discussão, o debate para o final. Tá bom. Então, já tá, a minha tela já está aparecendo para vocês ou não? Ainda não. Ainda Tá. não. E agora? Agora sim. Bom, então, boa noite a todos mais uma vez. Foi-me dada aqui a incumbência de falar de um assunto muito pertinente e atual, que são as hemoculturas, em tempo de crise de insumos, e a mim coube o uso racional do exame. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa palestra, exceto que eu sou usuária da plataforma do Bactec, né, de hemocultura. Para iniciar, eu queria dizer que antes da crise, nós já estávamos no movimento do Diagnostic Stewardship em hemocultura. E esse movimento, ele já vem há uns 5 anos, sob o olhar do uso racional dos antimicrobianos, e é exatamente esse foco que eu vou estar aqui trazendo para vocês. E eu gostaria de reforçar que toda a minha palestra, dessa primeira parte do uso racional, ela é voltada sobre o aspecto da capacidade convencional, ou seja, não é na ausência, na crise ou na contingência de frascos de hemocultura, né? Sendo que na contingência a gente pensa quando você tem um estoque para menos de um mês e na crise um estoque para menos de 10 dias. Então, eu vou trabalhar no uso racional quando você está frente a uma capacidade convencional, ou seja, numa capacidade reduzida de frascos de antimicrobianos. E depois, na segunda palestra, a Cris vai abordar melhor a parte da contingência. Então, para contextualizar, né, o Diagnostic Stewardship, que é o uso racional das ferramentas de diagnóstico, ela surgiu há cerca de 5 anos, ela tem aplicação a todo o cuidado de saúde, com uma perspectiva de que nos próximos anos, aproximadamente 5 anos, tenha um alcance semelhante ao do Antimicrobial Stewardship, e ela tem o intuito de evitar o diagnóstico equivocado, também o atraso no diagnóstico e a utilização de antibióticos erroneamente, isso tudo culminando em melhores desfechos clínicos. Então, qual que é o papel do Diagnostic Stewardship? Quando a gente pensa no Diagnostic Stewardship, a gente entende essa cadeia desde a fase pré-analítica, que contempla a fase analítica e vai até a fase pós-analítica.
Veja que na etapa pré-analítica, onde se ocorre a avaliação do paciente, que é quando o médico indica o exame, esse é um momento muito importante, que é onde você vai trabalhar com a probabilidade pré-teste, a indicação correta daquele exame, a indicação clínica correta do exame. Então, o exame certo, na indicação, na solicitação certa, coletando a amostra certa, no transporte correto, e isso entra para dentro do laboratório, que por sua vez realiza o método ou o teste corretamente e faz por sua vez a interpretação correta, ela devolve ao corpo clínico a intervenção correta, ela propicia a intervenção correta. A etapa analítica ela é basicamente realizada dentro do laboratório e a pós-analítica é dada pelo corpo clínico, ou seja, a interação entre o diagnóstico stewardship e o antimicrobial stewardship, elas são totalmente interdependentes e essencialmente multidisciplinar. Quando na etapa pré-analítica você tem como protagonista os médicos, os enfermeiros, na etapa analítica a gente tem mais os microbiologistas e voltando na etapa pós-analítica a intervenção com o corpo clínico novamente. Então ela é uma cadeia de exames essencialmente multidisciplinar. E como funciona o uso racional das ferramentas de diagnóstico de microbiologia quando você pensa em infecções de corrente sanguínea? Como que funciona toda essa cadeia, a importância dessa cadeia, que nada mais é do que o tema da aula, que é o uso racional das hemoculturas. Então, as boas práticas, elas trazem essencialmente as etapas pré-analíticas, que são a asepsia correta, travou aqui. Asepsia correta, um dispositivo de coleta adequado que favorece a coleta de ao menos 10 ml em cada frasco de hemocultura a ser coletado. Lembrando que sempre a inoculação deve ser feita primeiramente no anaeróbio. A coleta de venipunção periférica, que deve ser preferenciada. A coleta de sangue de catéter, que só deve acontecer quando você faz uma coleta pareada com sangue periférico, onde você vai avaliar a diferença do tempo de positividade para poder fazer o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Se possível, coletar 24 horas antes da antibiótico terapia. Estar muito atento no volume de sangue que é colocado em cada frasco. Tanto no volume individual, cada frasco apresenta um volume ideal de coleta. O frasco adulto, aeróbio, anaeróbio, é de 8 a 10 ml. O frasco pediátrico é de 1 a 3 ml. E o frasco para recuperação de fungos filamentosos e de micobactéria, ele é um volume de 1 a 5 ml. Tanto na atenção do volume de cada frasco individualmente, quanto no conjunto, na quantidade de frascos que é coletado e encaminhado para o laboratório. Tão importante quanto são os tipos de frascos que são coletados. Fazer um conjunto com aeróbio, com anaeróbio, e a indicação clínica quando se tem a fungemia, escolhendo o frasco adequado também. Não pode se esquecer da desinfecção da tampa do frasco antes de inocular o sangue e, não menos importante, o transporte, que deve ser feito em temperatura ambiente, que não deve ser refrigerado antes da incubação, sobretudo quando a gente fala de uma monitorização contínua em automação, e levar o mais rápido possível para o laboratório. Pensando no volume, que é a variável mais importante na recuperação de bactérias e fungos, a gente traz aqui para vocês o olhar sobre a importância no rendimento do volume relacionado com o rendimento na recuperação dos micro-organismos. Veja que quando a gente coleta 20 ml de sangue, um conjunto de 2 frascos com 10 ml, a recuperação ela varia de 65% a 73%. Já quando se aumenta para 40 ml, a recuperação vai de 80% a 90%. E quando se tem 60 ml, ela atinge quase 96% a 98%.
Essa tabela ela é interessante que ela mostra o aumento no percentual de recuperação quando você aumenta o volume de 10, por exemplo, para 40 ml. Veja que se recuperou 48% a mais de micro-organismos. Quer dizer, se colhe-se um único frasco de 10 ml, comparado com a coleta de 4 frascos de 10 ml, se recupera quase 50% a mais de micro-organismos. Mesma coisa, se coleta 2 frascos de 10 ml e compara com a mesma coleta com 40 ml, você aumenta o rendimento, a recuperação em 18%. Então, é uma variável muito importante. O mesmo raciocínio serve para o frasco pediátrico, onde o ideal é se manter, se encaminhar para o laboratório um volume de 4 ml, ou seja, 2 frascos pediátricos com 2 ml de coleta em cada um dos frascos. É claro que isso depende do peso do paciente, do peso da criança, que está relacionado com a volemia. E dependendo do peso, você coleta uma quantidade de frascos e de volume a ser encaminhados para o laboratório. Vale ressaltar aqui que quando a gente fala em crianças, nem sempre vai estar no frasco pediátrico, porque depende do peso do paciente. Então, crianças que pesam mais que 12,8 quilos já pode ser coletado em frasco adulto, que deve ser prioritário, porque a volemia, como eu bem aqui mostrei, é o fator mais importante na recuperação dos micro-organismos. Em relação aos frascos pediátricos, há poucos estudos publicados comparando a recuperação deles com os frascos adultos. O que se sabe que deve ser muito priorizado é para crianças de baixo peso, porque esse frasco ele tem uma relação meio de cultura, sangue, ideal para otimizar a detecção dessas bactérias em baixo volume. Ele tem um ajuste do SPS, que é o anticoagulante, que é um fator toxigênico para bactérias de Haemophilus e Neisseria, que é a prevalência nessa faixa etária, né, de crianças. Então, esse ajuste do anticoagulante, ele é importante nesse frasco. E também, dentro do equipamento, ele tem um algoritmo diferenciado, ou seja, a detecção, o tempo que ele monitora a produção de CO2 dentro do frasco, do equipamento, ele é diferenciado comparando com o frasco adulto. Ainda falando da volemia, além de ter a recuperação melhor, conforme você tem um volume maior, ele tem um outro papel muito importante, que é o critério de elegibilidade de medidas primárias, como micro-organismo comensal de pele. Então, dentro desse critério de elegibilidade, que entra você ter pelo menos 18 anos de idade, estar internado, tem um critério muito importante, que é você ter pelo menos a coleta de 2 conjuntos de hemocultura num período de 24 horas, e quando você tem somente um conjunto positivo, ajuda a estar elegendo essa amostra como um potencial amostra de contaminação. E aí, baseado nisso, o laboratório pode liberar uma nota no laudo, dizendo que um único conjunto positivo dentre 2 conjuntos esteve presente, e isso pode indicar a presença de um possível contaminante de pele, e que se faz necessária a correlação clínica para avaliar. Lembrando que quanto mais volume você colhe, melhor você consegue diagnosticar os potenciais contaminantes. E que existe uma taxa de contaminação ideal, é um indicador muito importante para o laboratório, que hoje a gente procura ter, né, o que o CLSI preconiza é abaixo de 3%, com alvos de 1%. Tão importante quanto o volume é os tipos de frascos que vão se colocar a amostra de sangue. Então, é muito importante ter um conjunto aeróbio e anaeróbio para encaminhar para o laboratório. Quando tiver indicação de fungemia para fungos filamentosos e micobactéria, você pode estar abrindo mão de um frasco especial para recuperação. Lembrando que os leveduriformes não há necessidade de um frasco especial. Eles se recuperam muito bem no frasco aeróbio e anaeróbio.
e o pediátrico quando estamos frente a uma paciente que tem um peso abaixo de 12,8 quilos. O frasco aeróbio, ele é muito importante, porque ele recupera as bactérias aeróbias facultativas e as leveduras mais patogênicas que crescem exclusivamente nele. Então, se for escolher, você está numa contingência absurda, tem que escolher entre um frasco para coletar, priorizar o frasco aeróbio, a menos que esteja frente a uma suspeita clínica fortemente para anaeróbio. Mas, se for possível coletar 2 frascos, então monte o seu conjunto com um frasco aeróbio e anaeróbio. Por quê? Alguns estudos mostram que Streptococcus pneumoniae, alguns estáfilos, até enterobactérias, e lógico, o anaeróbio, eles cresceram melhor, foram melhores recuperados no frasco anaeróbio. E, interessantemente, para a Candida glabrata, o tempo de detecção ele foi infinitamente menor no frasco anaeróbio, enquanto que o aeróbio foi de 121 horas, no anaeróbio foi de 22 horas. Então, espera aí que não está passando aqui. Esse estudo, ele mostra, achei muito interessante essa tabela, um estudo feito pela Patel em 2011, que mostra, veja aqui, na coluna direita a gente tem o volume de sangue, né? Então, se a gente pega a linha dos 20 ml e compara nesse quadro que eu destaquei, na coluna da esquerda, você tem a coleta de 20 ml, incluindo um frasco aeróbio e um anaeróbio. E na da direita, você tem 2 frascos aeróbios. Olha como a recuperação dos micro-organismos para 20 ml foi muito maior quando você tem um frasco aeróbio e um anaeróbio. Recuperou quase que ao menos 60 pacientes a mais foram detectados como positivo e quase 90 bactérias a mais foram recuperadas. E quando você compara com 40 ml, teve quase que 90 pacientes a mais detectados como positivo e 100 micro-organismos a mais recuperados, mostrando, então, a importância de se incluir na coleta o frasco anaeróbio. Bom, além de todas essas boas práticas do pré-analítico, além de todas essas boas práticas, tem a indicação do exame, que é feita pelo corpo clínico, que é feito pelo médico. E essa é a etapa inicial de toda essa cadeia, e é uma das mais importantes que trabalham, que vão atuar melhor no aumento da probabilidade pré-teste do exame. Então, as hemoculturas, elas são frequentemente solicitadas para cenários clínicos com baixo risco de bacteremia, como febre nova, persistente ou leucocitose. No pronto-socorro, são coletadas quando condição primária de infecção tem uma baixa probabilidade de ser acompanhada por bacteremia, como, por exemplo, no caso de pneumonia e celulite. Os artigos mostram também que os médicos tendem a solicitar com frequência hemocultura devido ao medo de deixar passar uma condição que é muito grave e que é tratável, né? As bacteremias, elas estão entre as 7 principais causas de morte. Só que coletar hemocultura desnecessária, ela está associado ao aumento da taxa de contaminação, resultando em excesso de diagnóstico, tanto laboratorial quanto de imagem, antibiótico-terapia desnecessária, internação prolongada, remoção desnecessária de dispositivos permanentes e custos hospitalares adicional, além de levar a eventos adversos, como anemia e eventos associados à antibiótico-terapia iniciados por contaminantes. E os estudos mostram também que os principais fatores que influenciam a decisão da solicitação de hemocultura foram a falta de orientação clínica e a expectativa de que as hemoculturas sejam um componente padrão de um exame de febre. Então, esse artigo é um artigo muito interessante, né? Que ele mostra, ele questiona, né? Ele traz esse paciente, ele realmente precisa de cultura?
de hemocultura, né? Ele foi criado, né, um algoritmo, inicialmente por 2 pesquisadores, depois a equipe do John Hopkins, multidisciplinar, que envolviam médicos, farmacêuticos, microbiologistas, enfermeiros, melhoraram esse algoritmo e eles publicaram como se fosse um fluxo para a recomendação de hemocultura bacteriana em pacientes adultos internados não neutropênicos. Então, ele começa mostrando um fluxo que a gente vai olhar aqui para a esquerda, né? Quando está de frente a uma hemocultura que é considerada como um novo evento clínico, aí você tem que avaliar, você está frente a um paciente que está com sepse severa, ou choque séptico, ou uma endocardite, se sim, está indicado a coleta já dos conjuntos de hemocultura. Se não, a pergunta é: qual é a probabilidade pré-teste da bacteremia? Se ela cair na condição clínica, que é considerada como alta, ou seja, uma probabilidade dessa bacteremia ser uma infecção acima de 50%, está indicado a coleta dos conjuntos de hemoculturas. Se ela cair na condição clínica, que é considerada como média chance de evoluir para uma infecção de corrente sanguínea, então você passa por um segundo questionamento. Esse paciente ele tem risco de infecção endovascular? Foi possível a coleta do sítio primário? Vem acompanhando, é possível monitoramento, a hemocultura, ela vai ter vantagens no gerenciamento dessa bacteremia, como, por exemplo, em celulite, em pacientes com comorbidades? Se a resposta for sim, está indicada a coleta. Se a resposta for não, não está indicada a coleta da bacteremia. E para aquelas condições clínicas em que é considerado baixo risco de evoluir para uma infecção de corrente sanguínea, que é considerada menos de 10%, ela também é desencorajada. Já no outro fluxo, à direita, que é quando você colhe a hemocultura para documentar a eliminação da bacteremia, ela ganha um peso maior se for para acompanhamento de bacteremia por Staphylo aureus ou Staphylo guidolense, algumas espécies de fungos, e na suspeita de infecções, de bacteremia que tem chance de infecção endovascular. Se for essas condições, então está recomendado. Se não for nessas condições, então ele pede ainda para se avaliar se está frente a uma bacteremia persistente com um agente de flora e que esse paciente tem uma prótese ou um catéter intervascular, e aí é recomendado, ou se está frente a uma bacteremia persistente que você não tem a causa, a fonte, você não conseguiu investigar, também é indicado. Caso contrário, é desencorajado. Ele coloca no fim que esse algoritmo, ele não substitui o julgamento clínico. O julgamento clínico, ele é soberano, mas ele acaba dando uma diretriz de um uso racional de indicação para a coleta de hemocultura, de indicação clínica da coleta de hemocultura, no intuito de aumentar a probabilidade pré-teste. Vários artigos foram publicados avaliando a implantação de um programa de diagnóstico stewardship em hemocultura, com criação de um algoritmo que varia muitas vezes em UTI, pronto-socorro, pediatria e enfermaria, utilizando muito de machine learning, relatando a eficácia da intervenção nas taxas de utilização de hemocultura, bem como nos resultados dos pacientes. Então, alguns artigos que eu vi com machine learning vai vir para ajudar muito nesse algoritmo da indicação da coleta de hemocultura, avaliando sobre vários aspectos clínicos os pacientes. Bom, frente a esse movimento que já estava acontecendo, a gente já vinha dando bastante aula sobre isso, trabalhando a racionalidade do exame, nós nos deparamos com uma situação crítica de crise de fornecimento de frasco de hemocultura. Então, houve um comunicado da BD, que é a empresa que fornece, né, para nós o frasco de hemocultura, sobre a escassez desse frasco. Essa foi um comunicado, né, que foi dado no dia 24 de julho, onde eles destacaram a disponibilidade reduzida de frascos
plásticos do fornecedor, e isso é a nível global, não é a nível Brasil. Então, há um problema de matéria-prima, e aí isso repercutiu nessa criticidade no Brasil inteiro. Nesse comunicado, eles reforçam as ações das boas práticas de coleta e o uso racional das hemoculturas. Não por uma tendência a faltar completamente, mas por ter uma quantidade limitada. E aonde todo esse raciocínio, essa teoria do diagnostic stewardship faz muito mais sentido, né? Cabe muito mais. Nisso, houve, então, uma publicação do FDA falando também, trazendo estratégias para preservar o suprimento, né? Principalmente para atender os pacientes com maior riscos, que nada mais é do que tudo o que a gente acabou de elencar, e ainda ele reforça a utilização do guia do IDSA para exames laboratoriais de microbiologia. Da mesma forma que o FDA fez essa recomendação, nós, dentro do hospital, também criamos uma carta de recomendação para o nosso serviço, orientando sobre tudo isso que a gente conversou agora, dentro de um cenário de capacidade convencional, ou seja, não é na falta completa, é naquela com quantidade limitada, né, crítica, ressaltando a importância do uso racional, sobretudo nessa etapa da avaliação do paciente, né? Além de elencar as etapas as boas práticas na coleta, também nessa carta que nós fizemos, nós fizemos na microbiologia do HC para o nosso complexo e também no Hospital São Paulo, como várias instituições particulares também criaram, todas elas basicamente reforçam a indicação do exame, ou seja, as condições clínicas que têm moderado e alto risco de bacteremia, como a gente acabou de olhar nesse algoritmo, pedindo para evitar a recoleta em menos de 48 horas da coleta anterior, a hemocultura de controle de tratamento para pacientes com boa evolução clínica, também pedindo para ter atenção sobre isso, e não menos o reforço das boas práticas de coleta, né? Buscando evitar resultados falsos negativos, através principalmente do volume e do tipo de frascos que estão aí, que podem resultar diagnósticos incorretos, evitando também resultados falsos positivos pela presença de organismos comensais, né? Através da prática adequada da asepsia, do sangue de catéter, do baixo volume, que pode levar a terapia antimicrobiana desnecessária e hospitalização prolongada, evitar coletar outros líquidos orgânicos em frascos de hemocultura. Nós temos opção em outros meios de cultura que pode ser colocado e enviado ao laboratório, evitar a coleta de panvias na suspeita de infecção de corrente sanguínea associada a catéter central, um par quando for coletar uma amostra, né, um par, sempre coletar da via mais utilizada, associada do sangue de periférico, e não coletar de todas as vias. E tudo isso, todo esse reforço dessa prática, que ganhou força através dessa crise que a gente está trazendo, né? Ela é, na verdade, uma mensagem que é uma esperança que essa escassez sirva como uma oportunidade para o uso racional das hemoculturas como uma estratégia convencional que deve ser mantida após o término, né, dessa escassez. Então, a gente tem que trazer mesmo que toda crise é uma oportunidade. E como perspectivas, né? O que está acontecendo hoje, né? A produção mundial de frascos de hemocultura, ela está voltando ao normal, mas a gente tem um lead time de importação que é de 45 a 60 dias. Então, para o Brasil, a gente espera que essa normalização ocorra mais para novembro. Outras marcas não têm rupturas de frascos, embora, diante da crise, há um risco de não ter capacidade de atender todas as demandas do mercado, mas não há uma ruptura com as outras marcas, existem outras marcas, né, que fornecem para o Brasil.
como a Biomerrier, por exemplo, e a BD ela entrou com um registro na Anvisa para tentar estender a validade dos frascos de hemocultura para mais um mês. Isso ainda está sendo avaliado lá, mas muito em breve, possivelmente, nós teremos respostas sobre isso. Antes de iniciar aqui a nossa aula, eu conversei com o pessoal da BD, querendo saber se vai sair um novo comunicado, porque no primeiro comunicado estava escrito que teria um novo comunicado em setembro, e eles me disseram que sim, que possivelmente na próxima semana vai haver uma atualização sobre essa situação. Então, era isso que eu queria dizer. Eu agradeço muito a atenção. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Foi maravilhoso, acho que bem esclarecedor, né? Ah, a gente tem muita dúvida, inclusive, acho que um legado que isso vai trazer para a gente é precisamente essa questão de fazer coleta com indicação adequada, né? E o pré-analítico que nós, controladores de infecção, sempre temos dificuldade, né, de combater, das melhores práticas, né? Então, orientar a coleta correta, antisepsia correta e preparo da pele ou do conector, né? E essa questão das vias, né, que o pessoal da Onquemato adora, né? Fazer múltiplas coletas de diversas pontas de conectores, né? Isso está sendo um desafio a gente ter que lidar com essas situações, principalmente com um cremato, né? Mas foi muito legal. Com certeza a gente vai ter algumas perguntas aí no chat, mas a gente vai deixar para o final, tá bom? A nossa próxima palestrante é a doutora Cristiane Rodrigues. Ela é infectologista, doutora em ciências pelo FMUSP, coordenadora do SCH no Hospital Santa Paula e medida do Laboratório de Microbiologia DASA. Cris, boa palestra. Obrigada. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. A Ana facilitou bastante a minha apresentação agora. Eu até já cortei os 2 slides, né? Porque muita coisa, né? De a gente falar da crise, né? As boas práticas, elas fazem parte de um plano de contingência inicial, né? Que na verdade a gente não deveria nem estar discutindo, né? Porque assim, boas práticas a gente deveria estar praticando o tempo todo aí, mas a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem um Brasil enorme, né? Até aqui em São Paulo, dentro de São Paulo mesmo, né, já é tão difícil a gente conseguir controlar isso, né? Imagina num país do nosso tamanho. Espera só um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui para começar. E eu queria. Peraí, ver. Foi? Só falta Só não tá colocar em em... tela cheia. Isso, Foi? Perfeito. foi. Certo. Vamos lá. E eu queria dizer como a vida do profissional de saúde está difícil, né, gente? A gente sai de uma pandemia e aí vai entrando uma coisa atrás da outra, e quando alivia um pouco, aí a gente não tem insumo, né? E os nossos planos de ação, as nossas estratégias, elas vão se somando aí e a gente não consegue parar, né? Final de semana, não consegue descansar, chega em casa, tem que fazer, estudar, tem que fazer o que não conseguiu fazer ao longo do dia. Então, mas vamos lá. Bom, então a Ana conseguiu falar bastante coisa aí para mim. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Lembrar aqui, então, né, que todo mundo já comentou desse comunicado da ruptura, né, do desabastecimento global, né, dos frascos de hemocultura da BD. A BD é a maior fornecedora de frascos. A gente tem realmente, como a Ana falou, tem outros fornecedores aí, né? Biomerrier, tem outros, tem os chineses já, tem outros, mas ele é o maior fornecedor mundial, né? Então, quando a gente fala em mudar a metodologia, mudar o fornecedor, isso é muito complicado, né? Porque a gente tem todos os aparelhos, né? As incubadoras, né? O Bactec, que é da BD, o BactAlert é da Biomerrier, a gente tem todo esse contexto que é muito difícil e um não serve o aparelho do outro, né? Então, assim, tem que validar, então é bem difícil. Quando começou a se discutir, né, como a Ana comentou, mesmo que dos outros não faltem, né, se todo mundo começar a querer os outros fornecedores, vai faltar do mesmo jeito dos outros fornecedores. Então, a gente tem que ter aí algumas medidas, e quando
nós começamos a ver alguns métodos para validar, eu entrei em desespero, né? A Ana sabe melhor isso do que eu, que são os métodos manuais, né? Eu fiquei imaginando, eu nunca passei por isso, eu estou formada há 30 anos, 25 anos de CCIH e estou há 2 anos no laboratório de microbiologia, e aí me mostraram, nós estamos validando, né, o microcultivo, que para quem não sabe, esse potinho que eu estou colocando verdinho aqui, você coloca o sangue aqui dentro, tem uma membraninha aqui, quando positiva, ela fica vermelhinha, cor-de-rosa. Aí que você faz? Você acopla um meio de cultura aqui, de um lado tem agar-chocolate numa lâmina, do outro lado tem maconque e sangue, e aí você vira desta forma aqui, para o sangue chegar no meio, volta isso e põe na estufa. E você tem que ficar virando isso, né? A cada, se não me engano, 4 ou 6 horas, da Ana que me corrija depois. Eu entrei em desespero. Você já imaginou a gente fazer isso com cada frasco de hemocultura? E diferente do que a gente está acostumado. Então, é praticamente impossível, né? A não ser que seja um laboratório pequeno. E aí a gente fala, Ana falou isso, do Diagnostic Stewardship, né? E aí eu falo do Choose Wisely, né? Que é uma iniciativa da ABIN, que já está em funcionamento desde 2012, né? Que é uma iniciativa para estimular o profissional de saúde e os pacientes a conversarem sobre o uso adequado dos métodos diagnósticos e dos tratamentos também, né? Todo mundo que passa visita numa UTI, ou mesmo num hospital, ou mesmo no seu ambulatório, no seu consultório, vê como um excesso de exames a cada vez, não só a hemocultura, e a hemocultura faz parte e coloca nós como infectologistas, controladores de infecção, né, para olhar com uma criticidade maior nesse ponto, né, por quê? Se você passar numa UTI, você vê que todo dia o paciente cobre hemograma, ureia, creatinina, PCR, né, todo dia, fosfatase alcalina, gama-G, não tem nem indicação, você troca o antibiótico hoje, para que colher PCR daqui a 24 horas? Então, a gente vê um excesso aí de exames que devem ser discutidos, né? E aí entra, né, o stewardship de diagnóstico junto, né, na lateral aí, para a gente discutir junto com os antimicrobianos e como isso é importante da gente parar um pouco e pensar na nossa prática diária aqui, né, para que a gente possa ter as melhores condutas aí. A Ana já apresentou aqui é uma inter-relação, né, entre o programa de stewardship antimicrobiano e do diagnóstico, né, onde a gente tem que, a mesma coisa, teste correto, paciente correto, movimento correto, e aí a gente fornecendo isso tudo corretamente para o nosso paciente, para a ponta, utilizar dentro dos seus programas de stewardship. E aí, falando na hemocultura, epidemiologicamente falando, né, assim como o antimicrobiano, a gente sabe que 50% dos dados de literatura das coletas de hemocultura são inapropriadas, tá? Seja porque se colhe uma amostra só, seja porque não se faz a desinfecção, a antisepsia adequada no desinfecção de conector quando se colhe de catéter, sendo que se coleta logo depois da dose do antimicrobiano, seja que a indicação está inadequada. Então, é muita coisa, né? Assim como o antimicrobiano, a gente sabe que 40% a 50% tem um uso inadequado, a coleta de hemocultura também. Isso preocupa muita gente quando senta e vai levantar o dado da literatura, tá? Lembrar que 90% das hemoculturas coletadas, elas são negativas, né? Associada também, muitas vezes, a uma coleta inadequada, tá? Inapropriada. E a positividade na literatura varia de 5% a 10%, ideal se aproximando mais de 10%. Tá? Mais de 40% das hemoculturas coletadas, elas são coletadas à amostra única. A Ana mostrou, né, que um par de hemocultura, um set, que é o balão aeróbio e anaeróbio, eles têm uma sensibilidade, né, ao redor de 70%. Né? E quando a gente cola os 2 pares, porque o volume adequado é maior, né, a partir aí de 40 ml, 10 ml em cada frasco, a gente tem uma sensibilidade de 80 e poucos, 90%. Então, é muita diferença. Isso a gente tem que estimular e orientar todo mundo, e esse momento é a hora, né, da gente fazer isso. A gente tem uma ausência de indicadores consolidados, tá, para acompanhar as hemoculturas. O que a gente tem que a gente, né, na CCIH faz, os hospitais fazem em relação a indicadores de hemocultura? A maioria sabe, quem está aqui, né, controlador de secção, sabe que é a taxa de contaminação. Então, a literatura coloca, olha, mantenha a sua taxa de contaminação, né, abaixo de 3%. Se você tiver acima de 3%, você faz um retreinamento, revê o que está acontecendo, mas não é só isso, né? A gente tem outros indicadores bem importantes. A porcentagem de positividade
positividade, né? Como eu falei, de 5 a 10%, você tem uma positividade muito baixa. Eu vou mostrar para frente os dados que a gente levantou nesse plano de contingência, né? Dos hospitais que a gente faz, as coletas de hemocultura aqui em São Paulo, né? E a gente viu relações bem diferentes, né? Um dado interessante que é a hemocultura por mil, a coleta de hemocultura por 1.000 pacientes dia. O que é isso? Você pegar o número de amostras que você coloca dos pares de hemocultura e dividir pelo seu número de pacientes dia e multiplicar por 1.000. O que a literatura coloca? É um dado que você constrói e você pareia ele com a sua positividade. O que é isso? Eu tenho lá 52 frascos pares de hemocultura coletados, eu vou dividir pelo meu paciente dia e multiplicar por 1.000. O que a literatura coloca? Qual que é um dado esperado aí? Em unidade de terapia intensiva, de 150 a 180 por 1.000 pacientes dia. Em unidades de internação, de unidades de enfermaria, ao redor de 80 até 120, né, por 1.000 pacientes dia. Então, isso é um dado com uma positividade entre 5% e 10%. Então, se eu tenho muita hemocultura coletada e uma positividade baixa, o que significa isso? Eu estou coletando mais do que precisa, provavelmente. Então, eu vou retreinar, colocar aquelas boas práticas que a Ana colocou em relação à indicação e todas as outras orientações. E se eu tenho eu tenho um dado menor para 1.000 pacientes dia e tenho uma taxa muito elevada de positividade, o que significa? Provavelmente eu estou sendo muito restritivo, coletando bem menos do que eu preciso, e aí eu provavelmente posso estar perdendo hemoculturas positivas por uma diminuição da coleta. Eu acho que é um dado bem interessante, né, para a gente monitorar dentro dos nossos serviços e uma construção interna do nosso indicador, tá? Porque tem dados da literatura já, e eu acho isso interessante de estar se fazendo. Coletar hemocultura gera eventos adversos? Lógico que gera, né? Como a Ana falou, a gente tem contaminação de hemocultura, né? Isso vai aumentar o uso de antimicrobiano, vai aumentar a resistência de antimicrobiano, vai aumentar o tempo de internação do paciente, porque vai ficar internado para tomar antimicrobiano, vai aumentar o risco dele ter uma infecção relacionada à saúde, ou seja, uma infecção por Clostridioides difficile, uma manipulação maior de catéter, com uma infecção primária de corrente sanguínea, e isso tudo associado a aumento de custo hospitalar, né, até a aumento de mortalidade. Então, a gente sabe que na literatura, quando a gente implanta medidas educacionais, ocorre uma redução da coleta de hemocultura que pode chegar até 50% e sem prejuízo na segurança e assistência do paciente, seguindo somente as boas práticas, tá? Esse aqui a Ana mostrou, um estudo, né, que eles fizeram, foi conduzida no John Hopkins, tá? Junto com Cleveland e a Columbia University, tá? Que eles fizeram um estudo, né, que chama Distribute, tá? Que eles avaliaram um estudo de intervenção de melhoria da qualidade, consistindo na disseminação daquele algoritmo de tratamento de boas práticas, tá? Para orientar a tomada de decisão clínica, baseada em coleta de hemocultura com probabilidade pré-teste elevada, como a Ana mostrou, tá? Então, o estudo foi realizado, então, no John Hopkins, que é um hospital universitário de 1.194 leitos, tá? Eles selecionaram uma UTI e 5 enfermarias, tá? Foram 2 anos e meio de coleta, e eles tiveram na pré-intervenção 2.251 pacientes que coletaram hemocultura, eles fizeram um período de orientação, né? E depois, no período pós-intervenção, 1.591 pacientes, tá? Eles fizeram um algoritmo de coleta, que a Ana mostrou, é muito parecido com aquele, ele foi modificando, mas é muito parecido, e fizeram um período educacional com aulas, treinamentos, cards, orientação nos computadores, na prescrição, tá? E depois eles foram dando feedback para os coordenadores, né, a cada 2 meses, olha, como estava ocorrendo isso. Esse algoritmo a Ana já mostrou, tá? Quando se coleta hemocultura, não vou entrar, mas é aquilo mesmo que ela mostrou, e o que eles viram de resultado depois, tá? O desfecho primário deles era a taxa de coleta de hemocultura por 100 pacientes dia. Você pode usar por 1.000 e pode usar por 100, tá? Eles usaram por 100. Então, na fase pré-intervenção, eles tinham 28 sets de hemocultura coletados por 100 pacientes dia. Eles tiveram uma redução só com a orientação, não era nada restritivo. Você coletava se quisesse. De novo, né? O médico queria coletar, ele coletava. Uma redução de 18%.
na unidade de terapia intensiva. Nas unidades, nas enfermarias, uma redução de 30% só baseado nesse algoritmo, tá? O que eles notaram também? Que a coleta isolada de hemocultura, ou seja, aquela coleta de um par de hemocultura, ela olha como é alta, gente, 57%, e ela se manteve igual. Essa parte do algoritmo, ele não foi muito seguido, não, tá? Na unidade de internação, houve uma melhora, tá, da coleta de hemocultura isolada, tá? Foi uma queda importante, tá? A positividade da hemocultura, ela aumentou na UTI, mas ela se manteve estável nas unidades de internação. A coleta inicial inapropriada na UTI e a unidade de internação, ela se manteve igual, e olha, se a gente olhar, uma coleta grande, né, quase 40%, né, das hemoculturas. Estou falando do John Hopkins, tá, gente? Então, assim, num hospital universitário, né, de primeira linha, né, também passando por esse problema, tá? E a coleta repetida inapropriada é aquela amostra que você vai recoletar também, tá? Que era na ausência de novo evento infeccioso, é aquele verdadeiro paciente fez febre, colhe um par de hemocultura no meio da noite, né? Também teve, não teve uma melhoria depois a intervenção. Mas eles observaram que diminuiu, tá, em 18% a 30% aí, a coleta, e não teve impacto na readmissão hospitalar, na alta hospitalar e na mortalidade. Então, eles acabaram colocando aí que esse estudo demonstra que quando você segue boas práticas, baseada, né, na orientação clínica em evidências, você pode reduzir a coleta de hemocultura com segurança para o paciente. Esse outro estudo, que foi feito, publicado agora em 2024, tá? Isso tudo antes do desabastecimento, tá? São estudos prévios, tá? Foi feito na Universidade do Texas, também em 2 anos, tá? Um hospital de 600 leitos. Eles usaram o algoritmo também lá do John Hopkins, com uma orientação pré e pós-intervenção, e eles fizeram só uma ação educativa, tá? Com os médicos intensivistas das UTIs, da UTI, e com os infectologistas. Eles não avaliaram a adesão ao protocolo e os desfechos dele, muito parecido. A taxa de hemocultura por 1.000 pacientes dia, a positividade da hemocultura, eles avaliaram o consumo de antimicrobianos por 2 métricas, tanto DOT como LOT, tá? A readmissão em 30 dias dos pacientes, né? Ou seja, eu não coletei, mas ele readmite mais, e a mortalidade na unidade de terapia intensiva também em 30 dias. O que eles observaram? Em relação ao desfecho primário, que era a coleta de hemocultura, eles tiveram uma redução de 20% da coleta de hemocultura sem restrição nenhuma, só orientando mesmo. Eles não tinham restrição. Se você olhar o gráfico aqui, né, você vê que na fase pré-intervenção, né, eles chegaram aqui em algumas situações a quase 180, né, foi caindo, e eles viram aí essa queda. A positividade foi igual, eles não tiveram queda da positividade, isso é muito bom, demonstrando o quê? Que é um excesso de coleta naqueles pacientes que você tem provavelmente um pré-teste, né, uma probabilidade pré-teste baixa para a bacteremia, para a detecção da bacteremia neste teste laboratorial. Eles tiveram uma redução, eles colocam que a redução foi significativa, né, mas foi 4% no consumo de antimicrobiano, tá, aqui no DOT. A readmissão e o óbito foi exatamente igual nas duas populações, mostrando aí, então, que há uma segurança, né, e há uma eficácia para os nossos pacientes quando você faz essa medida educativa orientacional. E aí, aqui já esse paper publicado agora em 23 de agosto, que é exatamente um paper para você, a Ana colocou lá e apresentou esse início da capacidade convencional, que é como conduzir a crise nesse momento do desabastecimento. Então, ele faz 3 divisões. Ele coloca a capacidade convencional, ou seja, eu não tenho problemas, né? Eu sei que está faltando, mas está tudo bem. A segunda, que é uma capacidade de contingência, ou seja, eu tenho estoque para menos de um mês sem reposição esperada, que é o que a gente está nesse momento, e uma capacidade de crise, que eu tenho estoque para menos de 10 dias e a reposição é incerta. Eu não tenho possibilidade aí de repor nesse período.
tá? Então, a capacidade convencional, a Anne já explicou, né? Baseada em boas práticas, você pode ter aí uma redução de 20% a 50% só com esses dados de indicação, volume, evitar contaminação, educação e feedback para as equipes. E a capacidade de contingência, a gente vai se basear no controle de estoque que a gente tem e da entrega, tá? E aí a Ana também deu um geral, que, ou seja, o que ele coloca nessa fase de contingência, tá? Você evitar coletar hemocultura quando você tem um foco que você possa coletar um fluido corpóreo. Uma pielonefrite, eu coleto a urina, não coleto o sangue. Um abscesso, eu coleto a secreção do abscesso, não coleto o sangue. Uma pneumonia associada à ventilação mecânica, eu coleto a secreção traqueal, eu coleto o lavado bronco e não coleto o sangue, tá? Quando você for recoletar um paciente para avaliar o clearance de bactéria ou de fungo aí para Staphylococcus aureus, Lugidonensis e Cândida, as fungemias, coletar somente uma amostra e não mais do que duas amostras. A outra possibilidade é você utilizar o balão de fungo na suspeita de fungemia ao invés do balão de aeróbio ou de anaeróbio. Aqui, um controle de fungemia, não precisa coletar no balão aeróbio, vai lá e coleta. O teu controle é fungemia, coleta no balão de fungo. E não utilizar o frasco para outros fluidos corpóreos, como a gente muitas vezes coloca um líquido pleural no frasco de hemocultura, evitar e deixar a hemocultura só para cá. Que é essa fase que nós estamos, né? E que a gente tá aí, todo mundo controlando e em parceria para evitar que isso tenha uma progressão. E a capacidade de crise, que aí são as medidas restritivas mesmo, né? Aqui a gente fala em coleta somente de um par de hemocultura, lembrar que a sensibilidade vai diminuir, a gente sabe, como a Ana mostrou. Utilizar os balões anaeróbicos, sabendo que a gente vai ter crescimento de bactérias facultativas, né? Mas a gente vai ter uma perda de sensibilidade aí para alguns micro-organismos, né? Considerando aí pseudomonas, cândida, cineto, né? Mas a gente pode utilizar o uso de balões pediátricos, né? Lembrar da relação que você tem do meio de cultura com o sangue, então é um volume pequeno, muitas vezes você vai ter que coletar 2 frascos pediátricos equivalendo a 1 aí por conta, né, do volume, mas lembrar que o desabastecimento também é do pediátrico, então acho que aqui a gente não tem muita alternativa. O uso do balão para fungo, para detecção de bactérias, não está validado, tá bom? A Ana falou também dos balões expirados, né, que já se entrou desde o começo na Anvisa e não tem uma liberação, então nós não vamos usar, né, tem algumas recomendações de guardar os balões expirados para eventualmente a gente poder usar se for liberado, tá? Claro, o suporte de parceiros, aqui o que se fala nesse artigo é você pedir emprestado para o vizinho, só que o vizinho também não tem, né, gente? Então, assim, ninguém tem. Então, assim, se você conseguir, como a gente às vezes pede um outro insumo, aqui não é possível. E a implantação de outros sistemas, como eu comentei com vocês, que não é fácil, né? Porque a ruptura vai ser para outros sistemas também, e a implantação de sistemas manuais e tudo tem uma dificuldade técnica importante. Então, as fases aqui do plano de contingência, só, né, faseando aqui, no laboratório que a gente trabalha, a gente fez uma fase 1 aqui, que foi discutir com o fornecedor, como que estava a situação, né, quanto que a gente estava consumindo, quanto a gente tinha de estoque, quanto iria chegar, tá? E aí, no começo de agosto, comunicar o cliente desse desabastecimento. Aí nós entramos numa segunda fase, né, com uma parceria com o cliente sempre, né? Ou seja, olha, vocês sabem, está faltando, então a gente vai orientar as melhores práticas, baseado em protocolos, né? Aqui não tem prejuízo para o paciente, a gente, na verdade, deveria fazer sempre isso, né? Ou seja, melhorar a coleta, né? E aí, comunicar, passar isso para o nosso parceiro aí, tá? Fase 3 seria uma fase de contingência, tá? Continuamos seguindo, vendo o quanto a gente tem, né? E aí a gente vai fazendo a redução faseada no fornecimento de frascos se a gente notar que a gente tem menos de 30 dias de estoque, tá? Ainda não temos essa fase, mas se precisar amanhã, a gente já tem tudo muito preparado para fazer.
Estamos convalidando alguns métodos alternativos no desespero, como eu falei para vocês, né? Porque não é fácil, né? E acompanhando os informes dos órgãos competentes, Anvisa, sociedades nacionais, né? SBI, SBPC, né? De microbiologia, para ver se tem algo a mais. E a fase 4, que a gente espera não chegar, que é a fase realmente de desabastecimento grave, onde a gente vai ter que tomar medidas mais drásticas. Aqui, a gente, quando começou, então, naquela fase 1, nós pegamos o mês de julho, né, que era uma normalidade, pegamos a maioria dos hospitais que colhem mais de 100 frascos de hemocultura, tá, por mês, tá, e aí a gente fez uma análise de relação de quanto a gente colhe, de quanto a gente tem de contaminante e qual a positividade disso, né, então aqui a gente tem vários hospitais, né, então se a gente pega esse primeiro aqui, o H1, ele colhe 1.500 frascos por mês, ele tem uma taxa de contaminação de 3,7 e ele tem aqui 8,6 de positividade, de bacteremia verdadeira, porque eu já descontei aqui a contaminante. Então, eu falei, olha, esse hospital falou, olha, vamos olhar para essa taxa de contaminação, diminuir isso. Então, a gente foi fazendo isso em todos os grandes hospitais aqui que colheriam mais de 100 frascos, tá? E fomos conversando individualmente com cada um deles, né? E assim, observamos hospitais que têm uma contaminação maior do que a positividade, né? Então, o que você pode melhorar? O que pode melhorar em relação a isso? E esse foi um dado interessante, né? Então, você tem hospitais com uma taxa de contaminação alta, né? E uma positividade baixa. Então, isso é importante para otimizar o recurso e melhorar essas práticas, como a gente comentou, tá? Acho que travou aqui. Bom, e aí, o que a gente fez? No começo de agosto, nós dividimos a primeira semana de agosto, quando nós colocamos o comunicado, né, por hospital, e dividimos e depois selecionamos a última semana de agosto, para ver se depois desses comunicados, as reuniões, né, a disponibilidade de estar conversando sobre tudo isso, sobre cada hospital, baseado mais na CCHF, se teve uma repercussão. Então, assim, a gente pegou hospitais que tiveram uma diminuição muito importante da coleta só baseada nas melhores práticas. Hospitais com redução de 33%, hospitais com redução de 65% na coleta e que mantiveram aqui embaixo, tá? A positividade e tiveram uma diminuição também da sua contaminação por orientação das equipes, tá? Por outro lado, né, a gente teve hospitais aqui em vermelhinho que tiveram um aumento da sua coleta. Então, esses hospitais, eles sinalizaram, inclusive, para a gente que eles tinham uma recomendação de colher somente um par de hemocultura, né? Então, quando saiu a recomendação de todo mundo, fez a recomendação, né? E eles colocaram que falou, nossa, mas nós vamos aumentar, porque a gente colhe um par só de hemocultura. Então, olha como é interessante aqui. Esse hospital aqui, esse H14, né? Ele aumentou, é um N pequeno, mas ele aumentou em 37% a coleta dele e aumentou a positividade também. Então, isso é um dado interessante, né? Porque a boa prática foi para um lado, né, de diminuir para quem tinha realmente um excesso aí de coleta, e para o outro também, de repente, melhorou os dados aí em relação às suas práticas, tá? Então, o que a gente viu? Que a gente teve aí uma diminuição de 24% da coleta quando se junta todos os hospitais, tá? Então, a gente, na primeira semana de agosto, tinha coletado 2.020 frascos, isso foi para 1.683 após a orientação, com uma diminuição de 24%, tá? E com uma positividade que se manteve estável aqui. Tá? Então, resumindo aqui, é importante a gente definir as estratégias nesse momento de crise, baseado no nosso estoque, no nosso consumo, e fasear os momentos, tá? Ou seja, trabalhar novas metodologias, trabalhar as boas práticas, e em algum momento, se for necessário, iniciar o processo de restrição baseada no estoque, no consumo e da possibilidade de entrega que a gente tem do fornecedor. Sempre compartilhar a responsabilidade com os parceiros, ou seja, com cada hospital, né, se colocando disponível sempre que é necessário a gente fazer uma nova estratégia. Definir os indicadores reprodutíveis e comparáveis, como esses que eu coloquei para vocês. É importante, a partir de agora, a gente definir alguma análise dessa hemocultura
crítica, né? Ou seja, vamos fazer um indicador e a gente vai avaliar isso criticamente, seguir dentro da nossa instituição, fazer um benchmark com a literatura ou com outras instituições, tá? E, claro, como a Ana falou, seguir com o aprendizado, né? Ou seja, toda crise tem 4 componentes fundamentais. Uma solução, ela acaba, ela tem um prazo de validade, a Covid mostrou isso para a gente, né? O aprendizado e as oportunidades que a gente tem no momento de estar construindo, né, situações e construindo estratégias cada vez melhores aí para a gente poder estar passando isso para os nossos, parceiros e fazer isso com segurança, com eficácia e mantendo a segurança do dia a dia, né, da nossa clínica aí com os nossos pacientes. Acho que era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada, Cris, pela aula super esclarecedora aí, acho que com informações bem objetivas, né, do que a gente pode fazer aí nessa crise que a gente está vivendo. Queria convidar agora as pessoas que estão assistindo a gente aqui para fazer as perguntas no chat. A gente tem uma pergunta aqui perguntando, né, se nesse momento de crise é seguro orientar que não haja coletas em menos de 24 horas quando já há um conjunto em andamento. E aí, queria que você comentasse um pouquinho, Ana, sobre isso. Acho que até isso faz parte do uso racional mesmo, né, do exame. O que a gente viu ali no algoritmo, né? Para pacientes neutropênicos não é indicado, mas se for adulto não neutropênico, essa é a recomendação. Vale a pena lembrar que mais de 80% dos frascos positivos, eles positivam em 24 horas, nas primeiras 24 horas. Então, um frasco estando negativo em 24 horas, ou a gente está diante de uma bactéria fastidiosa que vai positivar muito tempo depois, como o grupo Racec, ou a gente está diante de uma bacteremia pequena, né, de menor inóculo. Então, dependendo da condição clínica do paciente, isso é soberano, né, o julgamento clínico ele é soberano, mas se a gente encaixar dentro daquele algoritmo e pensando no raciocínio microbiológico da positividade, não sendo um paciente crítico, eu acredito que essa é uma boa prática. Eu acho assim, Malu, quando a gente coleta a hemocultura, o paciente está lá com uma suspeita de infecção, né? De novo, nós vamos coletar os 2 pares. Não tem restrição agora nesse momento, né? A gente está numa fase onde a gente tem frasco, então a gente vai coletar os 2 pares. São 40 ml. Para endocardite, a gente mantém ainda a coleta, né, de 60 ml, né? Os 3 frascos de hemocultura. E muitas vezes, quando a gente coleta o frasco, a gente está lá, o que a Ana falou, a maioria vai positivar nas primeiras 24 horas. Se você coletou e já entrou com antibiótico, acabou, espera 72 horas. Se você coletou e você tem 40 ml dentro de um aparelho, né, em incubação, não tem sentido coletar de novo em 24 horas, tá? Nós estamos falando de não neutropênico, né? E mesmo às vezes neutropênico, porque o neutropênico fez febre, gente, você coletou os 2 pares, você iniciou antibiótico, é recomendação, é neutropênico febril. Por que que vai coletar de novo, né? Então, assim, não vejo, acho que não é esse momento, né? Acho que a Ana concorda, isso é boa prática. Coletou aquela quantidade, né? Adequada, 72 horas, eu não vejo necessidade de você recoletar a hemocultura nesse período, né? E a gente fica imaginando, olha o que a gente faz com a natureza, né? Porque, assim, esses frascos, né, Ana, eles vão para autoclave, né? Então, assim, é um volume absurdo do que a gente está gerando, né? Para a natureza, né? Então, assim, acho que a gente tem que pensar nisso tudo, né? Na otimização do recurso, né? No paciente, porque você está ali manipulando o catéter para coletar a hemocultura, puncionando o paciente, e nas operadoras, ou mesmo no serviço público, onde a gente faz um excesso aí de exames que realmente não tem necessidade. Então, eu não vejo que tem que coletar, já coletou a quantidade necessária,
né? Espera 48, 72 horas, né? Para você ver o que vai crescer ou não, e aí para frente, né? É como assim, você colhe urucultura hoje. Ele fez febre, tá ardente, você vai colher outra amanhã? Você não faz isso, né? Com a urucultura, ele tá com ardência. Você colhe, no dia seguinte você não colhe de novo, você está esperando o resultado do exame. É só para completar, né? Assim, isso gera hands-on, né? Isso gera um trabalho dentro do laboratório, Nossa, um custo associado hoje, aproximadamente, cada frasco está na faixa de R$ 28. Se faz as boas práticas, que são 4 frascos por paciente, tudo isso tem que ser colocado na balança, agregando pouco para o paciente, né? Ou nada. e outra, né, Ana? A gente tem pouco microbiologista. Eu agora, gente, eu respeito muito microbiologista. Vocês não têm noção do que essa classe é maravilhosa, sabe? Porque eles sofrem, porque tem pouco microbiologista, eles se matam na bancada. Cada vez mais está mais difícil, né, Ana? Porque você tem não é só a hemocultura, né? Mas assim, você tem vários métodos, multi-R, um atrás do outro, você vai complementando, complementando, e é um trabalho absurdo, com pouca gente, né, Ana, cada vez mais, né? É. Então, assim, que a gente puder melhorar o recurso aqui, né, e fazer com otimização é super importante. E aí a gente recebeu uma outra pergunta aqui da Márcia Rodrigues. Ela fez uma pergunta seguinte: paciente neutropênico febril, né? Acho que vai muito de encontro do que a Cris falou já. Em uso de catéter central, como solicitar apenas a coleta de hemocultura periférica e deixar de fazer a coleta transcatéter, luminal e proximal? Nesse cenário. E aí Tem depois ela outra, acabou fazendo um complemento aqui no comentário, né, referente a como diagnosticar a infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, né? Então, essa parte aqui do critério, no critério epidemiológico, a gente fecha associado, né? Então, você tem critério de infecção de corrente sanguínea e o paciente está em uso de catéter, independente de crescer no catéter ou não, a gente já associa pelo risco, né? Então, acho que essa parte aí pode ficar preocupada, porque mesmo que no colete do catéter e o paciente está lá com catéter central, ele vai ser associado, Ele vai né? ganhar, né? Ele vai ganhar. eu achei interessante essa pergunta, porque eu acho que as equipes, não sei se foi essa experiência que vocês tiveram, mas as equipes de hemato foram as mais resistentes com relação a Sim, essa questão da racionalização das coletas de panvias. principalmente os Olha, transplantadores, né? Olha, Sim. Malu, a gente tem um grande hospital, que esse hospital, né, ele teve uma redução de 33%, tá? Foi um hospital que teve, assim, em hospital oncológico, eles foram super parceiros, tá? E, assim, muitas vezes o paciente, a gente recebia 14 frascos de hemocultura. Você sabe o que é isso? 6 pares, que era um periférico, tinham 2 catéteres, triplo lumen, né? Um de cada lumen aqui e o da femoral, um de cada lumen. Então, gente, 14, vinha numa sacola. 14 frascos de Jesus. hemocultura. É de chorar. Então, eles foram super parceiros, coletaram realmente só de um lume, o lume mais usado e um periférico. Foi excelente, tá? Nós não tivemos, não, Manu, mas assim, é tudo amigo, né, Malu? Então, a gente conversou com a CCIH, é uma CCIH top, né, com grande conhecimento, a gente não teve dificuldade, não, tá? Queria só aproveitar para aproveitar o gancho para falar da ponta do catéter, né? Porque não é infrequente a gente receber ponta de catéter não relacionada com a coleta da hemocultura periférica ou do sangue de catéter. Isso não tem o menor valor diagnóstico, o menor. E não é infrequente, a gente recebe Hum. bastante ponta de catéter. E nós não estamos olhando para o paciente, a gente não vê o paciente, então nós estamos no laboratório, entra os catéteres, às vezes com mais de 5 centímetros, enfim. E eu tenho a impressão que saca, e não tem o que fazer, não vai para o lixo, eu vou mandar para microbiologia. Eu não sei, mas eu acho que é uma questão para a gente estar discutindo. Nos Estados Unidos nem é mais preconizada a cultura de Ah, ponta de eu catéter, não, Eu então, acho que é cultural, né, gente? É muito cultural. eu na minha é, CCH eu jogo fora, então, né? Se tem Ah, e- infecção, se suspeita de infecção da corrente sanguínea, eu colho sangue, entendeu? Agora, a exato. ponta do catéter, né? É. e que por questões clínicas também, né? Eu não sei se a Malu tem isso, mas quando a gente vai discutir uma infecção, por exemplo, fechou uma infecção de corrente sanguínea e os clínicos, eles, mas nem cresceu na ponta, você quer associar. É verdade, é verdade. Mas tem menos de 15 unidades formadoras de colônia, É, né? é, Esse conceito ainda é muito confuso, né, para os clínicos, assim, e Muito. às vezes a gente tem
coleta de hemoculturas de catéter também, que assim, também não querem considerar porque é uma hemocultura de catéter que foi É, coletada e deu positivo, enfim. E é toda é, aquela discussão sobre colonização versus infecção, né? pois é. A gente tem uma pergunta aqui do Gilival Ribeiro, sobre as outras empresas que fornecem máquinas para hemocultura. Ele cita que ele tem uma experiência com uma empresa chinesa que tem registro na Anvisa, que não está tendo problema de fornecimento, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão de outras opções que a gente teria aí de empresas que fornecessem frascos de hemocultura. Acho que um de vocês dois falou na aula, né, sobre isso, assim. Queria só que vocês comentassem um pouquinho mais. Hoje a gente está com algumas, não bastante, mas algumas opções, né, no mercado, incluindo as chinesas. Conversando com o Julival em outra oportunidade, ele me disse que está validando esse equipamento chinês, e eu acho que esse é o segredo. A gente está acostumado, habituado com um sistema de hemocultura, com uma marca, e aí a gente precisa entender como é o desempenho Isso, dessas novas marcas que estão entrando. E é muito difícil você fazer uma análise como essa, uma vez que você não vai fazer uma hemocultura pareada, comparando com a marca que você considera gold standard, que é atual, com a nova marca, para poder avaliar a acurácia metodológica. é. Então, você tá com uma marca nova e a clínica, para avaliar se recuperou ou não. Então, mas eu acho que é o momento, eu não sou fechada para avaliar, eu acho que a gente tem que sim abrir. Veja, a gente está frente a uma crise. A gente não estava preparado para avaliar, se não fossem essas outras marcas é que estão salvando muitos hospitais aí. Então é muito válido a gente estar validando, sim, com muita criticidade, essas novas marcas. Entender qual é, pelo menos recomendação de bula, ou puxar na literatura, qual é o desempenho que está aparecendo, que cada uma desses frascos não é só a marca, é o frasco. Como é o Isso, desempenho do aeróbio? Ele pega fungo filamentoso, porque nem todos têm frasco específico para fungemias, isso. e para micobactéria. Então, tudo isso precisa ser visto com cautela, mas é a hora. Eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu com a crise, vamos abrir a nossa cabeça A nossa mente, para nossas metodologias. É isso mesmo, né? Olha Não sei se como a foi. Cris está avaliando. Eu só vou, assim, eu não, neste momento, não estou validando nenhuma outra marca, porque eu estou lotada em 2 hospitais públicos, e os hospitais públicos, por uma questão de lei, de empenho, eles É, vão ser priorizados. Não significa que eu não estou correndo risco, a gente está atento a isso, mas eu não estou valendo. Mas eu tenho muitos colegas, como o Julival, que a gente troca muita experiência, eu sei que está avaliando e que está indo muito bem. Então, eu acho muito oportuno compartilhar as experiências quando a gente se encontra, né? Não, acho que é isso que a Ana falou também. A gente não. A gente até. E como validar uma nova marca? Não tem como, né? Como é que você vai comparar uma coisa com a outra? É difícil, né? E aí você vai ter que ver a literatura, a bula, o que que você tem. É bem difícil. E aí a gente está só fazendo os métodos manuais, pelo menos para dar alguma, né? E claro, tem encaminhado já alguns fornecedores, se realmente isso vier a acontecer. Eu creio que não vai acontecer. Não sei você, Ana, mas eu acho que não vai acontecer. Acho que vai recuperar agora. O mês mais crítico que eles, né, colocaram para gente é esse mês de setembro, né, Ana? É, Mas que parece que outubro as coisas retornam, né? Estamos esperando e acompanhando os estoques aí diariamente. A gente tem reunião é. diária, né? Vendo a baixa do estoque, aí entrega um pouquinho. A gente está acompanhando diariamente aí, tá? Como eu disse, semana que vem a BD vai dar um novo posicionamento Isso. do status de abastecimento no Brasil. Eles deram umas entregadinhas a semana passada no meio do congresso, né? Eles deram uma jogadinha, assim, tinha uns frascos pra gente ficar, sabe aquele alívio no meio do deserto, Ah, né? O copinho de água, então, ah. a gente está contando com isso também. E aí eu também queria só compartilhar uma coisa muito legal que eu tenho visto. Os laboratórios estão se ajudando, os Sim, hospitais estão se ajudando. Ah, tu pode me socorrer aqui? Tá faltando. Então está tendo muito dessa
união aqui, sabe, entre os Mas você viu, hospitais. eles colocaram no plano de crise, né? Pedir para o vizinho, Foi, né? eu vi. Muito bom. E Pedir, na prática combinação está muito bom, né? acontecendo, né? Tá acontecendo, exatamente. É. Aqui tem uma pergunta da Tassiana referente à coleta infantil, né? Se nesse momento eles devem orientar, principalmente na neonatologia, coletar somente quando tiver risco infeccioso ou sem sepse clínica. Não sei se a Cris acho que pode comentar melhor, mas só para aquele algoritmo não era para paciente infantil, tá? Pediátrico, Pediátrico era só adulto. Então isso. não tem nenhuma recomendação para paciente pediátrico. Tá, não, acho que é isso que a Ana falou. Eu acho que, de novo, né, é avaliação clínica, né? Então, assim, se criança tem uma suspeita de infecção, né, eu acho que não tem nem muito o que discutir. Acho que tem que coletar. A gente está num plano de boas práticas, né? E aí eu acho que, pô, a prática, por exemplo, uma criança tem uma bacteremia por Staphylo aureus, né? Então você vai coletar, vai coletar como você coletaria para um adulto, né? Então, assim. Eu acho que não há uma restrição para criança, né? Mas aquele algoritmo, ele é adulto, tá? E não neutropênico, como a Ana falou, tá? Mas eu não teria grande de restringir nada nesse momento. Eu acho que a suspeita clínica, né? Que o julgamento clínico nesse momento, vai ser o mais importante, né? A Márcia comenta aqui que no passado era padrão ouro para diagnóstico de infecção primária de corrente sanguínea relacionada a catéter. A ponta do catéter positivo e hemocultura periférica positiva para o mesmo micro-organismo, né? Isso tem no guideline do IDC de 2009, né? É, que por sinal não está atualizado ainda, né? A gente, pelo menos até agora, eu não vi um novo guideline do IDC em relação a isso. Ah, é, Cultura de vigilância para paciente transferido de outra instituição. Existe alguma recomendação específica nesse momento de crise? Vocês costumam recomendar hemocultura de vigilância em pacientes transferidos de outra instituição? Não, Que eu saiba, não. não. Hemocultura, não. Só o suave Emo? retal. Hemocultura, não. Suave de É, vigilância. Não, Ah, não. Emo, não. Mas era uma coisa que se fazia antigamente, lembra? O paciente chegava, você colhia secreção traqueal, não para ver coloniza, e coletava um par de hemocultura também do catéter para ver se o catéter tinha infecção. Na época que eu fiz residência, 30 anos atrás, isso era eu lembro que a gente coletava, mas isso é uma prática que a gente já não faz há muito tempo. Se você tem. Imagina o tanto de paciente que era tratado sem precisão, né? Com certeza, né? com Era certeza. Não, não. colonizado. É. Eu acho que é de emo que perguntou, né, Malu? Não é cultura de é, vigilância de. Acho que é Eu é isso de mesmo, né? né? entendi que é de hemoculturas mesmo, Tá, aí acho tá. que é isso Porque, mesmo. A gente não tem porque de estimulado, vigilância sim, não se não tem aplica, estimulado né? É isso, né? outra A técnica. hemocultura para É, vigilância, né? entendi. Até porque se vier positiva, teoricamente não é colonização, né? É, Pois é. É o sim. micro-organismo. O que foi muito, tomando aqui o gancho da pergunta da PED neonatal, o que foi muito discutido no começo, né, Cris, foi a questão do uso do frasco infantil para o adulto, né? Daí é o que, né? O problema é que é 1 a 3 ml. Tem até um trabalho que eles colocam para você colocar 5 ml no frasco, em um frasco e 5 ml no outro pediátrico. Aí você tem 10 ml, entendeu? Mas assim, aí bate aquela relação que a Ana falou. Todo frasco de hemocultura ele tem que manter a relação meio de cultura e o sangue. Por isso que para adulto é 8 a 10, para criança 1 a 3, né? Porque tem que manter. Se você coloca muito, o meio de cultura fica pequeno, né? E o contrário também. Então, isso vai. Ana, se não estiver falando besteira, tá? Porque eu não sou microbiologista, mas eu tô aprendendo, tá? E aí você pode alterar a sensibilidade tanto por excesso de sangue como um pouco sangue, porque você altera essa relação. Então, tem um trabalho mostrando que você coloca 5 ml num pediátrico, 5 ml no outro, para formar os 10 ml, você melhorar aí a sensibilidade. Mas, de novo, o pediatra tá faltando também, né? É tudo junto, né? Tem um trabalho interessante que eu li, que ele coloca assim, que ele faz só essa parte de melhorar o volume, né? Então, ele faz um pré e depois ele faz um pós, onde 100% coleta de 8 a 10 ml. Então, ele coloca lá que ele aumentou 40%, não, 60% a positividade. Mas aí ele coloca que a média de colocado no pré-intervenção era de 2,5 ml, né? Eu falei, claro que aumentou de Nossa. 2,5 ninguém
coleta, Ah, gente. ah. 2 ml no frasco adulto, e aí ele passou para 8, ele aumentou 60% a positividade, né? Então, não tem como, né? Um estudo Quem que. diria, né? Que colocar o volume recomendado Pois é. melhora a Ah. Quem qualidade diria de dar a vida. dose certa do antibiótico comparado com dose mais baixa, né? Vai ter uma diferença, né? É isso mesmo que a Cris falou, né? Para pacientes que têm condição da venopunção e sabendo que o volume é o fator mais crítico para a hemocultura, mesmo que você colete 2 frascos de 5 ml, você vai ter 10 ml. A recuperação é muito baixa de micro-organismos. Então, o ideal mesmo é coletar com um volume maior, né? E como falou, a crise também está no pediátrico. Então, neste momento, não é a contingência. Espero que não seja. É. Aqui tem uma pergunta da Ana Paula, né? Que ela fala se vocês estão sabendo se vai ter alguma discussão junto ao CVE no monitoramento de contaminação de positividade de hemocultura. Não, ainda nada. Não, não estou Sem sabendo. posicionamento. Não, também não. É que é algo interessante mesmo, né? A Seria É. diversidade que interessante, a é. Cris É, mostrou, assim, é Esse bench, né? muito, É, muito é. legal de ver. Ou E seja, é- nós vamos ter uma diminuição da infecção da corrente sanguínea, é isso? É. Pô, eu não acredito, acho que não, viu? A não ser que a gente entre numa situação realmente de crise, né? Aquela fase da contingência, né? Porque mantendo agora só as boas práticas, né, gente? Eu acho que não. É o que eu falei, você viu que tem hospital que aumentou a coleta, né? Porque realmente, né? E foi uma pergunta até que eu fiquei impressionado. Falou, não, mas vocês indicam coletar 2 pares? Falei, não, nós não, a literatura, né? Porque a literatura coloca 2 pares, né? É difícil, né? E aí realmente você teve um aumento da positividade e um aumento do número de coletas mesmo, tá? Na Mas que verdade, de bom, né? 2 a 3 pares, né? Dois A a três literatura, de pares. 40 a 60 ml. 40, 60, o mínimo 40, né? O mínimo Né? 40, né? Não E sei se é a Ana aproveitando, Paula que perguntou, né? Eu não sei se você sabe, mas o laboratório ele relata, tá? O índice de contaminação, a gente faz parte de um programa da Controlab, né? De laboratórios, e a gente acaba relatando, sim, a positividade e o índice de contaminação. É em outro contexto, em marcador laboratorial, o CVE é em outro contexto, mas só para conhecimento. Quando eu fiz esse cálculo dos contaminantes, eu usei o cálculo laboratorial, tá? Ou seja, se eu tenho só um par coletado positivo, eu acabei jogando no contaminante. Se eu tenho 2 coletados e só um está positivo, eu joguei no contaminante. Se eu tenho 4 pares e 3 positivos, eu coloquei como uma bacteremia verdadeira. Só que, muitas vezes, no hospital, você tem uma baita de uma celulite, uma flebite horrorosa, e você colhe um par e vem um coagulase negativo, provavelmente, talvez isso não seja um contaminante, né? Mas a gente não tem esse julgamento clínico dentro do laboratório. Até, É. às vezes eu falo, eu não sou muito a favor do laboratório fazer o contaminante, porque você tem uma análise clínica lá, senão a gente fica soltando contaminante, você vai dar para a pessoa fazer um monte de plano de ação que não tinha nem sentido, porque não é a realidade. Mas acaba sendo muito parecido, né? Um ou outro que você acaba tirando a clínica aí. Mas nesse que eu apresentei ali, foi totalmente laboratorial, não sei nada da clínica, tá? Nada. sobre essa parte do volume, a Dulce coloca aqui, gostaria de saber onde posso ver recomendação para 40 ml de sangue. Eu não sei se é a referência que ela está pedindo. Se for a referência, tem no CLSI M47, que é só sobre infecção de corrente sanguínea. No IDSA também tem. Quase todos os guidelines Todos, recomendam. né? O atual, né, o último IDSA está bem recomendando, de 2024. E todos esses artigos que estão saindo agora, né, Ana, de melhores práticas, eles colocam lá e tem a referência embaixo também de onde saiu, Ah, mas todos eles colocam essa referência de 40, 60 ml aí. acho que uma coisa boa que trouxe esse problema, essa problemática atual é a questão da coleta, né, do pré-analítico, né? Então, muitos hospitais não conseguiam, ou tinham dificuldade de mudar a rotina de coleta, né? Então, muitos tinham prática de fazer coleta somente com desinfecção com álcool 70.
E aí, com isso, a gente conseguiu evoluir, né, com boas práticas referente ao uso do Clorex. Eu falo não nem pela minha instituição, mas porque eu participo de vários grupos, né, e eles falam que conseguiram mudar através dessa contingência. E aí acho que vai ser um legado positivo, né, que isso trouxe. É, e é importante o treinamento. Se você for ver uma coleta com sistema, né, fechado, né, com vácuo, com holder, né, você vê que não é fácil colher, né, assim, a gente foi fazer um vídeo, não é fácil, segura um, segura outro, então, assim, é uma coisa que você precisa ter técnica ali, né, então essa parte de treinamento, de reorientação, de estar sempre reciclando é extremamente importante, porque senão a gente não vai baixar as taxas de contaminação de jeito nenhum, né, porque não é fácil, não é tão simples assim, não só a antisepsia da pele, né, mas todo o processo ali, quando a gente foi Ó, ver, a gente pegou uns vídeos na internet, assim, a gente não via etapas de higiene das mãos pré-calçar luva, né? Então, assim, a gente via já fazer tudo, abrir aqui, abrir ali, colocar a luva e ir para lá, ir aquela luva e ir até o final. Então, assim, você vê que todo esse processo, né, ele precisa ser revisto adequadamente para a gente melhorar aí também essa coleta, né? Ana Paula ainda Acho que coloca é que isso. tem hospitais que não coletam anaeróbio, coletam dois aeróbios. O que é que é, vocês pensam sobre isso? É que assim, é, hoje me perguntaram isso também. O anaeróbio não é. Gente, a bacteremia por anaeróbio é menos de 1%, né? A gente sabe, é 1 a 2% isola anaeróbio estrito ali, né? É mais raro. Agora, como a Ana falou, o balão anaeróbio cresce estáfilo, cresce enterobactéria, né? E é o 10 ml a mais, né? Então, assim, como a Ana mostrou, tem esse trabalho da Cândida, né? Glabrata, né? Que você isola antes, né? As outras cândidas crescem bem no aeróbico, né? Assim, pseudomonas, acineto, né, Ana, que não cresce, né? É só no é. aeróbico. Então, assim, mas enterobacterales, né? É, estáfilo, esses micro-organismos, eles crescem no anaeróbico, porque são facultativos, né? Eu acho que eu continuaria coletando o par, né, Ana? Sim, como mostrei no trabalho da Patel, eles recuperam muito mais micro-organismos quando você usa no seu par um frasco Uhum, aeróbio e anaeróbio comparado com dois frascos anaeróbios. Recupera muito mais micro-organismos e também detectou mais pacientes positivos. Então, tem grandes vantagens, sim, é. em colocar o frasco anaeróbio. Mas como é Legal importante, isso. né? Teve essa É. discussão. Legal, né? Logo no início eu vi essa discussão da gente tirar o frasco anaeróbio justamente pela baixa positividade, né? E agora a gente, assim, discutindo mais a fundo, a gente vê que realmente não faz sentido, né? Não, Melhor não manter faz, os né? dois. E assim, não é aeróbio, né? O estrito só. A gente está É. falando dos facultativos que gostam, né, do frasco. Então, eu acho que não tem nem muito o que discutir nesse contexto, né? Acho que. E tem impacto também para Candida tropicalis. Eu não coloquei ali, mas também diminui, não é que que não pega, mas diminui o tempo de detecção, o frasco anaeróbio. Acho que é isso, né, Malu? Acho que foi bem produtivo, acho que foi bem esclarecedor, né? É claro que a gente tem diversas dúvidas, né? Vão surgindo várias coisas. E a cada dia que passa uma novidade, é o pessoal da distribuição, olha, temos tantos frascos. Aí vamos, né, lá no, por exemplo, onde eu trabalho, a gente está fazendo por fases, né, Cris? E aí, hoje a gente está na fase 2, amanhã a gente está na fase 3, volta para a fase 2. E aí acho que é isso, né? A gente ter uma rede de apoio, assim, nem que for para discutir com um colega, ó, como vocês estão fazendo aí? Vocês estão tendo uma boa prática nessa ação, como, né? Acho que é super importante. Mas eu acho que foi excelente, né? As palestras, eu acho que foi super esclarecedor. Gostaria de agradecer, né? Em nome da PECI, junto com a doutora Malu, a doutora Cristiane e a doutora Ana Paula. Acho que foi super produtivo, né, Malu? Foi uma discussão excelente, esclarecedora mesmo, assim, para todo mundo que está fazendo essa contingência nos serviços. Diversos elogios aqui de parabéns no chat. Acho que é isso, né? Acho que expressou e conseguiu clarear um pouco aí, né? Referente. Muitos hospitais eles têm muitas dúvidas, né? Que não conseguem compartilhar, né? Não é todo mundo que tem uma Cristiane, né? Uma Ana Paula assim, disponível.
para poder discutir, mas acho que foi super legal, super produtivo. Bom, É, e pessoal, Leonardo, vai tem uma pergunta ali, só para finalizar. Por que que devemos coletar no frasco aeróbio primeiro, né? Porque tem uns scalps que tem ar, tá? Na cânula, por isso. legal. Bom, gente, a aula vai ficar gravada no YouTube, então é uma coisa que a gente não falou no início da aula, mas a gente queria agradecer o apoio da CNPH nesse Debatendo, né, que é sempre um parceiro nosso aí em vários debatendos, nas monografias, enfim. Então, foi um grande parceiro nesse evento também. Obrigada pela presença de todos. E tendo mais dúvidas aí, as palestrantes deixaram contato também, então fiquem à vontade.